Ok. Bom dia. Meu nome é Gandra, eu sou proprietário da clínica Gandra na Ribeira. Tem alguns anos já que trabalho com acupuntura. Eu comecei os meus estudos em São Paulo e me sinto hoje honrado estar aqui, não para falar de um caso clínico, mas trazer ou apresentar talvez uma proposta. O doutor Antônio me chamou, já conheci o doutor Larílio ano passado, e a acupuntura, ela tem vários artigos falando sobre a acupuntura no uso da anemia falciforme. Eu escolhi trazer a auriculoacupuntura porque é simples, você não precisa nem deitar o paciente, faz sentado mesmo, o custo é muito barato, então assim, não tem que ficar envolvendo o paciente com algumas dificuldades que nós da saúde temos. Então, enfim, eu acho que é uma proposta para ser avaliada. Eu estou vendo que tem gente de vários locais aqui da Bahia e até de Sergipe. Então, nós podemos, depois o doutor Antônio pode estar vendo essa questão de como fazer para ajudar profissionais a ajudar outras pessoas, que é essa a nossa função. Às vezes nós temos dificuldades em diversos setores da saúde e com um carinho, um afago, a gente fica bem, não fica? Então, com a acupuntura, você coloca um pontinho de agulha, entendendo que o profissional que vai trabalhar com acupuntura deveria tirar essa questão muito de yin e de yang, porque só pensar nisso, às vezes, atrapalha um pouquinho para a nossa área da saúde. Entender neurologia, eu acho que é o caminho mais correto para a gente estar fazendo um trabalho mais adequado. Eu vou trazer para vocês algumas imagens de resultado de paciente. Eu gostaria de ter feito já aqui, que é como normalmente eu faço, mas eu vou passar e depois a gente vai conversar um pouquinho mais. E não deixe passar o slide não, já pode ir perguntando se vocês tiverem alguma dúvida. Esse aqui é o resultado de curso que eu fiz. A paciente é cabeleireira, então ela estava com dor no ombro e outras dores associadas. E aí fiz o resultado, o trabalho, e aparece de imediato, assim, na mesma sessão, o trabalho, resultado da expansão de dor e movimento. Aqui é um paciente com AVC, né, bem difícil de tratar, 83 anos de idade, tinha diabetes, pressão alta, colesterol, e aí então um resultado bem interessante. É lógico que nessa aqui eu não fiz só a acupuntura, fiz a fisioterapia, fiz drenagem, tem outros procedimentos também, tá? Aqui um paciente de imediato, né, teve a paralisia facial, então, e aí foi feito o atendimento com um resultado bem expressivo. Um paciente mais nova, então os resultados são melhores. Aqui a paralisia facial de Bell, difícil, nós ficamos 6 meses trabalhando com essa paciente, também associou a fisioterapia também. Aqui o resultado de imediato, né, chegou no consultório, na mesma sala eu fiz o atendimento e já teve um resultado. Parte daí para os outros atendimentos. Então vai parar a medicação? Não. Vai parar a fisioterapia ou a terapia manual? Não, a gente é um coadjuvante, que é muito importante no dia a dia. Aqui na sala da terapia manual, fazendo a fisioterapia, eu parei a fisioterapia antes, aí fiz o trabalho, você vê, é uma mudança bem interessante no tecido miofascial da paciente. Aqui, vocês estão falando aí de úlcera, estão falando aqui uma cirurgia, tá? Então, dificuldade de fazer a mudança de posição do pé, e aí ele faz imediato, na mesma sessão. O que aconteceu com a acupuntura auricular? Era e foi vista sempre como um reflexo, né? A acupuntura, a auriculoterapia, vindo lá dos chineses. E aí eles colocavam agulha, você deve ter em média registrado mais de 1000 pontos só na orelha. E aí o doutor, o cônsul Solier de Morin ficou 21 anos na China, veio para a França. A França é o país mais desenvolvido nesse setor. Na década de 40, em 49 já tinha acupuntura no sul da França. Em 50, Dr. Paul Nogier, imagina, ele percebe o feto invertido no pavilhão auricular. E aí resolveu vários problemas de colocação de vários pontos. Então você não precisa ficar colocando 10, 20 pontinhos de acupuntura auricular para a coisa funcionar. Então ele mudou tudo. Quando ele veio para cá,
ele entendeu essa questão do feto, entendeu o ser humano. Então, se eu estou com dor de cabeça, ele vai estar trabalhando no lobo da orelha. Se eu tenho dor na lombar, eu vou estar trabalhando ali nessa região. Então, ele foi mapeando, ficou mais fácil de mapear. Hoje já se fala em auriculomedicina. Por quê? Quando a gente coloca uma agulha na orelha da pessoa ou no corpo, produz neurohormônios e hormônios. Tá? Adrenalina, noradrenalina. Então, assim, isso já começa a ser discutido na França para mudar o termo. Em vez de só a acupuntura auricular ou auriculoterapia, ser auriculomedicina. Quais são as estruturas básicas, né? Vocês sabem, às vezes, tenho certeza que muito mais que eu, alguns aqui. Então, nós temos isso aqui, ó, o ectodermo, meso e endodermo. O que ele faz aqui? Ele reveste os nossos tecidos externos, cria o sistema nervoso e os órgãos sentidos. Para a medicina chinesa, isso já é falado lá atrás, que é o chamado Yin e o Yang. Então, se eu tenho uma disfunção, uma disfunção de coração, né? Um bombeamento lá de ácido e cisto, eu vou estar trabalhando de Yin e de Yang. Se eu tenho o ácido e básico, estou falando de Yin e de Yang. Acordar e levantar, estou falando de Yin e de Yang. Né? Adrenalina e noradrenalina, estou falando de Yin e de Yang. Então, se tira um pouco essas estruturas e traz para esse sistema. Então, vamos pensar nesses sistemas aqui, ó. Endodermo, cria o tubo digestivo, os órgãos respiratórios. Aí já nós vamos para a medicina do Dr. Rami, a mesma coisa, ele já aprofunda um pouco mais nisso aqui. Mesodermo, está associado à estrutura dos esqueletos, os ossos, circulação, o nosso objeto do nosso encontro hoje aqui é a anemia falciforme, que é o sangue, a circulação, os rins, né, e os órgãos reprodutores. Então, falar de anemia falciforme dentro da acupuntura é um mundo para a gente trabalhar. E tem vários artigos falando. Agora, eu tenho pouca prática, porque o paciente não é indicado, trabalho em particular. Então, eu já conheci o Dr. Larino ano passado, a gente trabalhar proposta para ajudar as pessoas, ajudar outras pessoas, que é com custo bem inferior. Tá? Aqui é o mapa do Dr. Rami, então ele traz, né, o ectodermo, a pele como um todo, assistido o nosso órgão de proteção, o nosso esqueleto. A osteopatia é fantástica nesse tema, porque vai trabalhar a estrutura, governa a função. Qual uma das dificuldades maiores nossas de atender o paciente, tanto farmacológico como na acupuntura, como na terapia manual? A síndrome de Chiari é desses processos. A disfunção de C2 é outra dificuldade, e as cirurgias. Então, a cesariana, todos os tipos de cirurgia vai dar dificuldade. Então, o tecido também vai dar disfunção na estrutura. E o sistema endodérmico está o tubo digestivo nosso com todas as nossas vistas. Qual é a inervação que vai fazer isso aqui? Aí que está. Quando o acupunturista entende um pouquinho isso aqui, que ele pode trabalhar nos nervos que dão função e hormônios e neurohormônios para o corpo funcionar, a coisa fica mais, a prática fica mais evidente. O resultado fica mais rápido, mais duradouros inclusive. Aqui eu não vou ficar lendo isso aqui, porque vocês sabem mais do que eu, mas endorfina, encefalina, serotonina, histamina, é um pouquinho que quando aplica uma agulha na acupuntura, nosso organismo vai produzir isso. Nós temos remédio que faz produzir isso aqui, mas quando você coloca uma agulha de acupuntura em pontos específicos, combinações de pontos específicos, nós vamos ter resultados que vai fazer isso aqui. E aí nosso organismo vai funcionar, vai melhorar mais. Então, se eu faço uma osteopatia, deslocar, por exemplo, C7 com T1, por exemplo, para tirar um bloqueio de uma radiopatia de membro superior, eu vou estar produzindo essas substâncias com um único movimento. Eu posso fazer isso também com as agulhas na orelha. Você usa semente, tem resultado. A origem da acupuntura auricular foi com semente. Mas se quer um resultado específico, duradouro, aí é agulha. O laser, ele funciona muito bem, mas se eu quero um resultado específico, eu vou estar usando a agulha. Nada substitui a agulha. Aqui, esse pentagrama é um símbolo hermético fechado, com milhões de informação aqui dentro, que o chinês não passou para a gente. A gente tem que ficar aqui estudando, praticando, para ver se a gente consegue entender. Então, os órgãos que ele colocou dentro dos elementos aqui nossa parte fisiológica, nossa parte do sistema endodermo. Os três sistemas, na verdade, estão aqui. Mas, quando eu falo de tríplice C2 e CS, é o impasse entre
a medicina nossa entender a medicina oriental. Porque não foi discutida a medicina oriental, o sangue, e não foi discutido o sistema neural. Então eu trouxe para vocês aqui entender um pouquinho, ver que está ligado, uma coisa está ligada à outra. Então o símbolo hermético, ele contempla todo que o nosso organismo funciona. Uma coisa que machuca bastante a gente, e vocês sabem disso na prática, quando o paciente está lá, chega para vocês lá, e foi falado aqui um pouquinho disso, a questão emocional. Então aqui, ó, se eu tenho aqui fígado e está ligado à raiva, então assim, se eu estou, a raiva, o que é a expressão da raiva é? Vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição no meu sistema neural, eu vou fazer vasoconstrição no meu tecido miofascial, eu vou fazer vasoconstrição no sistema sanguíneo e vou comprimir as artérias. Se eu tenho um metabólico lá dentro, que é uma hemácia em forma de C, dura, batendo no endotélio por dentro, eu tenho dores em todo o corpo. Então, assim, se a gente consegue entender que a emoção pode contribuir com a dor do paciente, sim. Foi falado aqui. O menino novo, o papai abandonou, a mãe abandonou, o pai cuidou. Todos esses traumas familiares vai criar o quê? A raiva, a falta de alegria, a reflexão, a tristeza, o medo. Isso são emoções básicas desse pentagrama. Quando você expande um pouquinho mais esse pentagrama, você vai trazer o quê? Aqui nós temos o campo emocional da traição, da rejeição, da humilhação, da justiça e do abandono. Então, todas essas 10 emoções, elas contribuem grandemente para, por exemplo, uma artrite. Você imaginou anemia falciforme? Se está lá dentro, várias hemácias lá dentro, de forma de ser duras, batendo de dentro, como se fosse um tambor. Por isso que nós temos dores no corpo todo. Aí você imagina, está o LDL alterado, está o cálcio fora do lugar, se junta, gruda no endotélio por dentro, faz o trombo. Quando o trombo sai, faz o quê? É o mesmo processo. Se o trombo não bater em lugar nenhum, ele fica batendo e a gente tem dor. Só o fato da hemácia fazer o rolon, que é ela se juntar, ficar o chamado sangue grosso, já causa dor na gente. Você imagine, o sangue nosso está alterado. Como é que a acupuntura vai atuar nisso aqui? Ela vai fazer a produção de óxido nítrico para bombear as artérias, redução da adrenalina, aumento da noradrenalina, redução do cortisol, e aí vem os processos emocionais. E ligado também o quê? A nossa alimentação. Então a alimentação oxida também o nosso sangue. Então se nós conseguíssemos beber uma água com pH igual ao do sangue, 7,4, mais ou menos, fazer uma alimentação alcalina que chegasse ao próximo do sangue. Mas não era a nossa realidade, está sendo discutido aqui um caminho para a realidade. Então não tem uma água com pH 7,4, não tem uma alimentação alcalina que chega no sangue 7,4. Então o sangue compete. Ele faz o quê? Ele fica oxidado. O que faz a dor é a oxidação e a compressão dos tecidos miofacial, muscular e nos endotélios. A artéria fica comprimida, então a hemácia bate mais forte. Por isso que a dor é de dentro para fora. A dor é do sistema Yin para o sistema Yang. E ela limita. Não tem para onde correr. Então, todos nós já temos dores. Se for pegar todo mundo aqui, todo mundo tem uma dor, e eu chutaria 100% por disfunção de C2. E aí vai desnivelar o nosso corpo. Por isso nós temos dor de um lado só do corpo. E a acupuntura vai seguir o campo neurológico. Se eu estou com dor do lado esquerdo, eu trabalho do lado direito. Se do lado direito, do lado esquerdo. Tá? As outras dores são consequências. Aqui é a proposta da acupuntura. Eu vou mexer no sistema neurológico. Então eu vou mexer na hipófise, na neurohipófise. E na pineal também, que é o processo emocional. Aí vai a humanização da medicina. A humanização dos profissionais de saúde. Mas nem sempre nós estamos lá também humanizados, né? Porque nós também temos problemas de saúde. Então, por isso que alguns hospitais têm psicóloga tudo junto, foi falado aqui, que trata com, né, tem uma equipe multidisciplinar para ajudar as pessoas. Aqui é a via. Então a acupuntura vai trabalhar na pele, a dor vai ser referenciada na pele por determinadas áreas. E vai trazer o tato, a pressão, a temperatura, a percepção. Então vai para as vias neurais. Se a gente consegue entender esse caminho aqui, a gente coloca a acupuntura com muita tranquilidade. E aí a resposta é muito rápida. Tá? Eu queria fazer aqui, mas não deu tempo, era uma prática para ver se tem alguém com dor e colocaria agulha para ver se muda.
O senhor falou, né? Tá ok. Tá ok. Eu sou mais velho. Ok. A acupuntura, a medicina traz meridianos, mas nós podemos pensar em vasos, podemos pensar em nervos, podemos pensar em sistema linfático, porque não existe um lugar no corpo que não esteja um vaso desse. Tá? Mas o chinês falou lá atrás, lógico, 5.000 anos atrás, vou colocar só 1.000 anos atrás, não tinha nada do que tem hoje, então ele achou que tinha um caminho, mas esse caminho é o conduto neural. Se você pegar na pele, está lá, copúcula, meio, passino, rufino, terminações nervosas ali. São estruturas que estão ali na teia que vai levar a informação para o centro. Então, sim, eu tenho anemia falciforme. Vamos colocar no objeto, né, do nosso encontro. Eu tenho anemia falciforme. Ela está onde? No sangue. Então, posso ter dor no ombro, no punho, no cotovelo, nas falanges, nas partes viscerais. Aí é aquela dor que o cara não sabe onde está, o paciente não sabe onde está sentindo, mas está aqui, coloca a mão grande, outra, o pontinho vem aqui, está doendo aqui, ele corre para cá. Então, assim, são várias. Eu vou pegar todos os meridianos. Mas, Gandra, a acupuntura vai contemplar todos os meridianos? Não, você pensa no sistema neurológico. O que vai fazer ter dor por contração miofacial? Aumento da adrenalina, cortisol alterado, o colesterol alterado, triglicerídeo alterado. Quais outras áreas por dentro que vai me atrapalhar a ter dor, vai me ajudar a ter dor, e aí em qualquer um? A válvula ileocecal, as cirurgias, como eu falei, colo esfigmoide, colo seco, o diafragma, os diafragmas, né? O pélvico, o diafragma central, respiratório, aqui em cima, e o diafragma cerebral. Então, pega essas estruturas todas miofaciais contraídas. Eu tenho dores de um monte de lugar. Aqui eu trouxe para vocês que o sistema, aqui é objeto nosso, que é o sistema circulatório. Então, quando eu vou fazer a minha homeostasia aqui, fazer a hematose, o que vai acontecer? Não vai sair a quantidade de gás carbônico o suficiente e também não vai entrar oxigênio também o suficiente. Então, eu estou sempre oxidado. Então, a água, a alimentação alcalina, ela deveria ser um processo observado pelos nutricionistas. Tá? Então, eu tenho um sistema I, que está atrapalhado, que é interno, lá na profundidade, tá? Atrapalhando o sistema Yang, que é mais externo. A minha dor miofacial, a minha dor na pele, até uma úlcera, por exemplo, que vai ocorrer, pode estar sendo interferida ou criada, gerenciada pelo sistema Yin. Então, eu tenho uma interferência no sistema Yin para o sistema Yang. E o sistema Yang está sofrendo. E aí, onde é que nós tratamos? O sistema Yang ou o sistema Yin? Quem é que está com dor? O sistema Yang ou o sistema Yin? Então, a acupuntura pensa em tudo isso para tratar. Então, de repente, se eu faço um sistema Yin, faz produzir uma elevação de adrenalina, aqui eu posso trabalhar a redução da noradrenalina. Então, eu tenho menos dor. Produzir óxido nítrico, produzir relaxamento dos endotélios. O sangue sai de turbulento para laminar. Então, tem várias mudanças fisiológicas, bioquímicas, com a simples colocação de agulhas. Tá? Tudo bem aqui para vocês? Então, aqui nutre o sangue todo e aqui capta e dá informação. Aqui eu tenho frio e aqui eu tenho calor, segundo a medicina chinesa. Tá? Então, aqui eu tenho as áreas que eu vou trabalhar. Então, assim, eu tenho o nervo trigêmeo, né, que é na crânioacupuntura, na auriculoacupuntura. Se a gente não entender um pouquinho dos nervos, aonde estão e a função deles, a gente fica meio perdido. Então, aqui, ó, eu tenho o nervo trigêmeo. Então, ele vai sair por dentro, lá de cima, né, do ângulo central, e vai vir cobrir toda essa região da orelha, tá? Eu tenho o nervo facial. Olha aqui. Ele vai na parte dele. Então, assim, para cada patologia que eu me apresento, para cada dor que tem, eu já sei para onde eu vou trabalhar com a acupuntura. Então, o plexo cervical, ele vai estar de C2 para cima, eu tenho quase todo o pavilhão auricular. Então, eu tenho toda a representação do corpo, né, aqui no pavilhão do plexo cervical, na parte, basicamente, de C3 para baixo. Tá? Nervo vago, vai comandar todo o nosso sistema gastrorespiratório, enfim, de modo geral. E ele comanda tudo.
Tá vendo aqui? Ele só não vai comandar as alças inferiores do intestino grosso. Tá? E o nervo glossofaríngeo tem essas raras representações e sai aqui. Então, assim, o oftalmo, eu apertei alguma coisa aqui que não está funcionando. É muito comum falou aqui, o otorrino ficar trabalhando pensando só na parte muscular. A auriculoterapia vai pensar aqui dentro. Então eu tenho que pensar aqui dentro, eu vou mobilizar C0, C1, C2 e C3, porque esse nervo tem uma conformação lá dentro. Então assim, se eu consigo ter, lógico, aí eu não vou ver sistema e tal, mas o acupunturista, ele trabalha nessa região, colocar a agulha e fazer uma pequena massagem, ele faz. Se eu sou um acupunturista, ortopasta, eu consigo fazer um trabalho também diferenciado. Mas só o fato de você trabalhar aqui e o fonoaudiólogo trabalhar a articulação da língua, já tem um resultado diferenciado. Então, eu vou ser um portador de anemia falciforme. Eu vou ter disfunção nisso aqui, porque eu tenho a via neurológica que passa está aqui. Tem sangue também. Tem contração miofacial também. Então, eu posso ter disfunção na língua, de articulação das palavras, até entendo, mas tenho dificuldade de articular, vou para o fonoaudiólogo, não consigo fazer esse trabalho neurológico. E só fazer o trabalho para mexer com a articulação da língua, às vezes não tem efeito. Quando você mexe na parte neurológica, você tem um resultado diferenciado. Então essas são as representações do sistema nosso neural, dos nervos cranianos, que a gente trabalha na orelha com um pensamento no corpo todo. Eu trouxe as imagens para vocês verem, porque nós temos aqui o nosso neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. O que os caras fazem? Os nossos pontinhos de acupuntura. Então, se eu tenho um ponto no braço, vai fazer subir a informação, né? Vou colocar aqui na orelha, vai fazer decocção e vai transitar todos os sistemas neurais. Assim, você vai colocar uma agulha aqui, tem certeza que vai fazer só isso? Não, porque são vias díspares. Então, assim, se eu estou com o meu sistema gastro desorganizado, que me dá dor no braço, eu tenho um ponto para colocar. Se eu estou com a questão emocional que está me dando dor no braço, eu tenho outro ponto para colocar. Se eu estou com o pensamento desse processo meu, eu tenho outro ponto para colocar. Então, normalmente se combina no mínimo 3 pontos. Se a área for muito grande, vou combinar 5 pontos. Não passa muito disso, não. Então, se vai colocar agulha na orelha, ou semente na orelha, e fica lá colocando 10, 15, aquele bando de sementinha, poderia ser pensado diferente. Se pensar neurologicamente, eu vou pensar aqui, ó, tá? Então, eu tenho toda a função minha neurológica, eu vou estar buscando os caminhos para ela. E aí, o que a gente já falou? Céu, homem e terra. Essa é a máxima do chinês. Então, eu tenho céu, homem e terra. Dr. Hermes Trismegisto fala, tudo que está em cima, está embaixo. A lei da vibração. Então, assim, aqui, ó, eu tenho cérebro, psique e órgão. Eu tenho neocórtex, límbico e sistema reptiliano. Então as coisas vão se meio que repetindo, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Na acupuntura sistema nós temos regra, avô, mãe e filho. Tá? Então assim, parece que o 3 anda bastante acompanhado com a gente. Aqui, que eu falei para vocês lá atrás, eu tenho uma anatomia de pontos de acupuntura já selecionado e cientificamente provado, que funciona, e aqui eu tenho o sistema neural, tá? O sistema periférico, simpático e parasimpático. Se eu tenho um processo emocional meu desorganizado, eu posso ter o quê? Uma ansiedade muito grande, eu posso ter o quê? Gastrite, refluxo, infecção urinária, dor no joelho. Então, se para cada situação que eu tenho, eu vou estar pensando nessas duas funções do sistema nervoso periférico. E a acupuntura vai estar atuando nesse contexto. Muitos trabalham só aqui na frente, mas eu trabalho muito aqui na parte posterior, porque eu trabalho em vias ascendentes e vias descendentes neurológicas, ok? Então, para cada situação que eu vou tendo, eu vou ter... Como a anemia falciforme ela é sistêmica, então você começa pelas vias mais contundentes de dor. E aqui, eu sempre coloco assim, né? Nós temos que estar com as possibilidades, né, de estudar mais a neurologia e acredito nas pesquisas do centro especializado. Então a gente deve cavar o poço antes de sentir sede, né? Um provérbio chinês. Agradeço a vocês, estou aqui à disposição para algumas perguntas.
Muito obrigado, Almirante. Eu vou fazer uma primeira pergunta, que é uma coisa que me inquieta muito, foi um dos motivos que eu pensei em trazer o Gandra para cá, porque a gente tem, um dos nós que a gente tem em relação à questão do uso dos opioides e da questão da crítica da dependência química, né, que a gente discutiu isso ontem. Então a gente tem que pensar como associar, que as práticas integrativas estão no SUS, né? A gente sabe, né, como ser bem realista, que essa não é a realidade da nossa população. A gente sabe que não vai chegar a todos nem a todas, né? Então, mas como a gente vai articular isso com o que a gente já tem? A gente está junto com o pessoal da SECTI, com a doutora Adélia, vai abrir um edital de pesquisa. Eu gostaria que todos prestassem atenção, porque aí, né, quem está na academia, quem está pensando aí fazer seu mestrado e doutorado, tem um edital que vai sair agora nesse segundo semestre, que é o edital de pesquisa que a SECTI vai abrir. E uma das linhas que nós estamos colocando é a linha para a doença falciforme. Então, a gente vai abrir algumas linhas, seja da saúde mental, seja do tratamento. A gente tem muita pesquisa, mas a gente quer pensar agora mais voltado para a prática, para o SUS, para a rede. Então, esse edital deve estar saindo agora. Se não vai sair em setembro, deve sair em outubro. Então, a doutora Adélia eu já tive reunião com ela, junto com a doutora Fábia Reis, que é da CEPROME, e a gente vai estar tendo algumas reuniões. Algumas pessoas dessa sala vão ser convidadas para que a gente possa também participar dessas reuniões, para que a gente possa abrir essa linha de pesquisa. Eu já conversei com a minha equipe, já mostrei algumas linhas possíveis, né? A gente elencou aí, lá, 18 possibilidades. A gente vai passar adiante para discutir, porque são possibilidades. Então, primeiro eu queria agradecer a Gandra, né? E eu queria saber, no caso dos pacientes que estão nessa questão, já tem um diagnóstico, tem a doença falciforme, né? Entrou numa unidade hospitalar, sabe do agente infeccioso e começa a tratar o paciente, né, em relação ao processo infeccioso. Como, né, a acupuntura, seja por aurícula ou seja com agulha, ela poderia ajudar nessa questão do controle da dor, que é uma situação para quem tem dor crônica, tipo fibromialgia, né? E quem tem doença falciforme, é um negócio que você convive com isso, né? Você pode dormir e acordar no meio da noite, na manhã, e ter essa questão da dor na sua vida, que deixa você extremamente desequilibrado e ansioso, né? Porque você fica esperando. Eu falo isso porque eu consegui melhorar a enxaqueca com psicoterapia, mas pense que quando eu sentia uma pontada na musculatura cervical, eu já começava o desespero, porque eu ia saber que eu ia parar num quarto escuro, né, ia passar dores imensas até ela passar, né? Então eu já estou no último escalão de medicamento que o meu médico já passou em caso de crise de dor, mas com a psicoterapia eu consegui melhorar bastante. Então, como eu falei para vocês aqui, nós temos dores de musculatura, mas está pressionada pelo sistema miofacial, que são a face que vai controlar o músculo, o tendão. Comprimindo, a face comprimindo o músculo, comprime o nervo, o vaso, tudo. E aí, essa vasoconstrição faz com que o endotélio fique comprimido. Aí a anemia falciforme vai estar passando por aí, tocando e aumentando o nível de dor. Quando vai ter um ponto do paciente que vai chegar que está com mais dor, ou cervical, ou torácico, ou lombar, vai primar por esse ponto que está mais dolorido, né, que a gente vai trabalhar. Aí trabalha, como eu falei para vocês, pensando em harmonizar, aumentar o nível de produção de histamina, por exemplo, abaixar nível de cortisol, abaixar nível de adrenalina, coisa que eu acho que não é feito, não tem exames de imediato, quando a pessoa chega na crise, não tem esses exames para fazer. Então, já que nós temos artigos suficientes que provam que a acupuntura estimula a produção disso, e o equilíbrio disso, na verdade, aí o acupunturista pode usar. Eu falei trouxe a acupuntura porque nos hospitais tem essa questão do risco que o senhor falou. Então, quanto mais áreas do corpo você aciona, você pode abrir espaço para aumentar a infecção. Na auriculoacupuntura, não. Você pode usar o laser, se você não quiser, você pode usar o Zima, você pode usar o próprio cristais radiônico, mas a agulha tem uma efetividade maior.
fazendo uma homeostasia nesses parâmetros neurofisiológicos, a dor é reduzida de imediato. E dá tempo para o médico acompanhar o paciente, o psicólogo perguntar ao paciente, sei lá, o agente de saúde fazer alguma pergunta, enfim, dá tempo de fazer alguma coisa com esse paciente. Luana, eu queria saber se existe algum critério de inclusão ou de exclusão para pacientes para poder iniciar o tratamento com acupuntura. Por exemplo, o paciente oncológico, que é já uma paliação, é interessante intervir com a acupuntura ou... Sim. Na medicina chinesa, assim, fez 2 anos de idade, faz na gestação a acupuntura. Depois começa com 2 anos de idade, aí não tem mais... Aí tem situações que vai trabalhando. Por exemplo, um senhor idoso, muito idoso, cansado, você coloca agulha e tira, né? Enfim, tem coisas que você tem gestante, tem pontos, tem áreas que não precisa colocar, gástrica, por exemplo, não precisa colocar ali, não é desnecessário. Mas no Irmanduz, por exemplo, eu fiz esse atendimento no Irmanduz, e paciente que estava ali meio que esperando do nada, né, que fechar o ciclo é nada, e teve uma resposta muito, muito eficaz. E aí eu fiz alguns atendimentos, depois eu saí e não sei como é que está lá hoje. Fiz também no IBR também, a acupuntura, mas é interessante fazer a intervenção, porque você vai estar ajudando a pessoa, de algum modo você vai estar ajudando. Eu tenho paciente lá oncológico, que na clínica, que vai lá, eu faço acupuntura, diabético faz acupuntura. Numa sessão de acupuntura para diabético, gente, ela sai de 281 para 181. Sai de 250 para 85. Medido lá, mede antes da sessão. Os pacientes que são diabéticos, que às vezes aceita fazer o trabalho, eu pergunto, você faz o controle todos os dias? Faço. Então traga, você vai fazer aqui antes da acupuntura, ok? Faz depois. Baixa 100 pontos na glicemia. Então assim, melhora a visão, a visão turva, né? Melhora o cansaço, melhora um monte de coisa. Então assim, a acupuntura tem que ser entendida neurologicamente, dentro de sangue e de sistema neural, para entender que ela é sistema. Só um relato aqui. Eu não tenho formação teórica no assunto. Sou médico, mas não tenho formação teórica nesse assunto. E no aniversário da Policlínica de 1 ano, nós resolvemos fazer algo diferente. E fizemos um dia normal de atendimento, em torno de uns 300 a 400 atendimentos, uma manhã de atendimento. Fizemos festa buscando a comunidade para dentro da Policlínica e convidamos os municípios para que levassem, os municípios consorciados, para que levassem alguma determinada ação de saúde que faziam para lá. Aí teve município que levou teste rápido, teve município que levou vacina, massoterapia, e 3 municípios levaram a auriculoterapia. Nós fizemos uma pesquisa sobre o evento e os comentários sobre a auriculoterapia apareceram positivamente. Foi dia que estava tendo atendimento de ortopedista, estava tendo ressonância, tomografia, atendimento de gastroenterologista, então tinha algumas pessoas com dor e que usaram, nós montamos uns toldos na parte externa com esses serviços. E só dizer que, mesmo com todo o serviço de alta e média complexidade oferecido pela Policlínica, essa ação de atenção básica apareceu como positiva na satisfação do usuário. Ok. Então, assim, para todo mundo que vê uma ressonância magnética, por exemplo, do crânio, vai ver C1, C2, cervical de modo geral. O que impede o tratamento meu e de todo mundo, inclusive meu da osteopatia, meu da fisioterapia, na acupuntura? Acima de Chiara, a disfunção de C1 grudado com o crânio, C2 grudado com o C3, ali fica tudo grudado e modifica o caminho. Ali fica oxidado. Então qualquer volume de sangue que passar nele dá o start da dor. É como ele falou, associado já ao psique seu, que já está ali. Eu vou para o hospital, já começa o medo, já começa o abandono. Aí a dor aumenta mais. Aí só vai criando neurohormônios que vai tendo a disfunção e vai aumentando a dor. A válvula iliocecal, demais, ela contribui negativamente para
o nosso sucesso do atendimento. Se a gente não entender que ela existe e buscar a referência dela no pavilhão auricular ou mesmo local, a gente tem um atendimento meio retardado, meio demorado de acontecer. Respondi? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, eu queria agradecer a Gandra pela participação. E, óbvio, né, que uma vez que uma pessoa entra na doença pulsiforme e toma um chá da gente, não tem mais como sair. Né? Então, a gente vai discutir mais para poder a gente ver de que forma a gente pode utilizar essa tecnologia, esse conhecimento, para que a gente possa ofertar cuidados para as pessoas com doença pulsiforme, associado a todos esses cuidados que nós vamos desenhar, hoje à tarde.